A paz do Senhor, meus queridos irmãos, glória a Deus, que estamos de volta mais uma vez no YouTube para continuarmos com as lições de escola dominical, tá? E alguns outros conteúdos também que nós podemos colocar sempre que oportunamente. Muito obrigado pela sua cooperação de estar conosco. Peço que deixe o seu joinha, o seu ok, tá? O seu like e também se inscreva você que não se inscreveu ainda, tá bom? Nós vamos já começar a nossa lição da Escola Dominical do dia 29 de janeiro de 2023, tá bom? A lição de número 5 tem por tema o avivamento na vida da igreja. Vamos então aqui entrar já no texto áureo que diz: "E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem." A verdade prática nos diz: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. A leitura bíblica em classe desta lição está em Atos 2, do versículo 1 até ao 13. E o versículo 1 diz assim: "Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia o que falassem." Vamos ler somente até aqui, no versículo 4, tá? A introdução da lição diz: "Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito Santo no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja. Finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais." O primeiro tópico da lição, ele diz o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O segundo tópico da lição diz o dinamismo da igreja apostólica. E o terceiro e último diz um ministério ungido para os dias atuais. Nós vamos entrar aqui no primeiro tópico da lição, ainda no primeiro subtópico, que diz o chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência de salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho. Para ser batizado no Espírito Santo, é necessário ser uma pessoa que já confessou Jesus e então buscar este batismo, né? Alguns relatos por aí dizem que alguém foi batizado no Espírito Santo sem aceitar Jesus, tá? Mas essa história não se sustenta, não pode ser verdade, pois a Bíblia ela dá a condição de que o batismo no Espírito Santo é para aqueles que creem, né? Nós vemos por aí de outras denominações pessoas que não acreditam no batismo no Espírito Santo e acreditam de uma forma diferente, uma forma que você, quando é batizado em águas, naquele momento você já recebe o batismo no Espírito Santo. Porém, aqui nos textos bíblicos, o relato em Atos 2, se segue-se até o final, fala de algo diferente, tá bom? Algo que, quando a gente recebe a Jesus como Salvador, aí então o Cristo Jesus, ele já deixa disponível para mim e para você a condição de sermos batizados no Espírito Santo. Porém, isso é algo que nós temos que crer. Se nós não crermos, a promessa ela não vem até nós. Jesus jamais irá batizar alguém no Espírito Santo sem nós não crermos. Então essa promessa, ela dirige-se a alguém que crê. Ok? Continuando. Entrando agora no segundo tópico da lição, nós vamos ver o dinamismo da igreja apostólica. A igreja nasce avivada. Diz: do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo.
a igreja nasceu avivada. Assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, em Êxodo 40, 34 e versículo 35. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Estavam todos reunidos no cenáculo, aproximadamente 150 irmãos, tá? E eles perseveraram na oração, na adoração a Deus, para receber o batismo no Espírito Santo. E de repente, veio sobre eles um som veemente, impetuoso, né, e encheu toda a casa, e foram vistas as línguas repartidas como que de fogo descendo sobre cada um deles. E eles falaram em línguas. A evidência que alguém foi batizado com o Espírito Santo é justamente essa, o falar em outras línguas. Isto é a evidência, tá? Para quem nunca teve essa experiência, é algo prazeroso, de forma que não se dá para explicar de palavras humanas. Não tem como explicar a sensação, o prazer, a alegria. Não se trata de êxtase ou de ser tomado, cair, como alguns falam, cair no espírito. Não. Se trata de algo real, invisível, e para aqueles que sentiram este agir, é algo que não se dá para explicar com palavras humanas, ok? Porém, o batismo no Espírito Santo, ele trouxe dons espirituais. Existem duas formas de línguas estranhas. O batismo, ele traz a línguas estranhas e ele dá-se por duas motivações. Primeiro, edificação para o crente e segundo, a evangelização. O crente, cheio do Espírito Santo, ele recebe a ousadia e o poder para poder então fazer a obra de Deus, evangelizar. Desta forma, foi que a igreja veio crescendo gradativamente até hoje, graças a Deus. Então eu quero aqui fazer a diferença das línguas estranhas. Existem dois tipos de língua estranha. O primeiro é a glossolalia. A glossolalia é a língua em que se fala de forma edificatória para o crente salvo em Jesus. Ele fala em mistérios com Deus e há uma sensação de gozo, há uma sensação de edificação, sim, com certeza. Isto é a glossolalia. A outra definição de língua estranha chama-se xenolalia. A xenolalia é o simples ato, o simples fenômeno de que alguém que não é poliglota, ele nunca viajou para outro país e nem tampouco fez aquela faculdade para entender as línguas de outro país. Então o Espírito Santo, ele dá esta dádiva, esta oportunidade de o crente falar em línguas estrangeiras. Daí então, pessoas que estão presentes de outros países, o Espírito Santo, ele usa o irmão, a irmã, para então trazer a mensagem do Evangelho diretamente para aquela pessoa. Sim, em terras estrangeiras. A pessoa tem ali a sua mente totalmente cheia por palavras de outros idiomas. E então, esta pessoa passa a falar. Isto é, uma ação direta do Espírito Santo na vida de alguém que não é de um outro país que fala um outro idioma, consequentemente. A Bíblia fala que eles entendiam na sua própria língua materna. Entrando no último tópico da lição, o terceiro tópico, fala então um ministério ungido para os dias atuais, na unção do Espírito Santo. E diz assim: a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou que aconteceria. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nesses dias.
Então, a unção do Espírito Santo na vida daquele que recebe, do crente salvo, este batismo ele dá-se unicamente para pregar o evangelho com ousadia. E o evangelho ele é de poder, tá? Paulo falou que ele pregava o evangelho de poder. Então, a palavra de Deus ela deixa claro que Jesus nos daria poder sobre as enfermidades, sobre os demônios, não que nós devamos nos gloriar disto, mas sim devamos gloriar de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas é importante, é indispensável que o crente ele seja cheio do Espírito Santo para que então aconteça os milagres, pois os milagres eles farão com que pessoas que não creem primeiramente na mensagem, eles venham crer em algo que houve uma manifestação, houve um milagre na vida de um parente, houve um milagre na própria vida, e então isto dá-se a abrir a porta para que o evangelho ele tenha mais espaço na vida de alguém. A pregação do evangelho com poder expulsa demônios, cura os enfermos. Todas as obras, elas devem glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor Jesus. Porque para isto é que a igreja trabalha. A igreja, ela é do Senhor Jesus. Ela nasceu no Pentecostes e ela vai continuar até a vinda do Senhor. Nós que temos a responsabilidade, a obrigação, como os salvos, de pregar o evangelho, nós temos sim de proteger e fazer com que a pregação do evangelho, a palavra de Deus, ela seja conhecida por todo o mundo, até que venha então os tempos do fim. O evangelho, ele é de poder. Veja que Pedro, quando entrou no templo para adorar a Deus na hora nona, aquele rapaz estava ali, paraplégico, e ele não andava. E Pedro disse, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Não somente isso, mas outros milagres aconteceram. Paulo, Pedro e outros muitos irmãos tiveram o seu ministério marcado pela presença do Espírito Santo e os sinais que se seguiam. Muito obrigado por você ter ficado até aqui conosco e já peço que você espere e aguarde a nossa próxima lição, a lição de número 6, ok, queridos? Muito obrigado e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.